Boa tarde, meu nome é Mário César Trindade Araújo, me encontro com Ionei Moreira dos Santos. Vamos falar nesta tarde sobre escalonamento e gerenciamento de memória no Android. Veremos alguns detalhes como funciona a política de escalonamento de processos e gerenciamentos de memória no sistema operacional Android e suas aplicações. O Android usa uma versão modificada do kernel do Linux, ou seja, é um sistema operacional que ele foi desenvolvido para a câmera fotográfica, mais tarde expandindo-se assim para dispositivos móveis. Hoje nós temos o sistema operacional funcionando em hardware de grandes e pequeno porte, como netbooks, também relógios de pulso. Dentre as principais modificações, podemos citar o Binder. Em todo o sistema operacional com suporte à memória virtual, os processos rodam em diferentes regiões de memória. Isso significa que nenhum processo tem acesso direto à região de memória de outros processos ou threads. Desta forma, precisamos de um mecanismo de comunicação entre processos no Android utilizando o Bridle. Assim como no Linux, o sistema operacional Android divide seus processos em três grandes classes: processos interativos, processos em lotes e processos em tempo real. Dentro desses processos, nós podemos dividir em os processos em lotes SJF, o FIFO. Para sistemas interativos temos o Hold Rob e o FMQ, e para os processos em tempo real nós temos situações em tempo real crítico e em tempo real não crítico. Em cada classe, os processos podem ainda ser subdivididos em processos threads e o bold ou CPU bold. Se há muitas tarefas a serem desempenhadas ou se acontecerem muitas alternâncias entre essas atividades, a opção de gerenciamento threads em vez de processos se tornam mais atraentes. O Android é baseado em time sharing, ou seja, o tempo de processador é dividido em fatias de tempo. Fatias essas denominadas de quais são alocadas aos processos, se durante a execução destes processos o quanto é esgotado, um novo processo é selecionado para execução, provocando então uma troca de contexto. É baseado em interrupções de tempo, tornando-se assim um escalonamento do tipo preemptivo. O sistema operacional possui acesso à memória e coordena a utilização desta por processos de usuários e garante a utilização segura da mesma grande parte dos sistemas operacionais. Utiliza o conceito de memória virtual. Termo memória virtual é normalmente associado com a habilidade de um sistema endereçar muito mais memória do que a fisicamente disponível, ou seja, a memória virtual ela torna-se uma extensão da memória física. Ashman é um novo mecanismo de compartilhamento de memória, onde dois ou mais processos podem comunicarem-se através de uma região compartilhada de memória. É mais leve e fácil de usar e tem um melhor suporte a dispositivos com pouca memória, já que tem a capacidade de descartar regiões de memória compartilhadas de maneira segura. Em caso de pouca memória disponível, sua implementação encontra-se em mmh.c. Apesar da memória ser dividida em pequenos pedaços,
Cada programa é enganado pelo sistema operacional, pensando que a memória é contínua e exclusiva só para ele. Isso acontece por causa do mecanismo de memória virtual, que consiste em criar tabelas que relacionam posições virtuais e reais de RAM para o mesmo aplicativo. Encontra-se aqui as referências e nossos agradecimentos a todos os alunos e professores, e o nosso contato embaixo. Qualquer dúvida, podem entrar em contato conosco. Muito obrigado.